Olá! Hoje é dia 8 de novembro e você está ouvindo a 8ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast preferido sobre comunicação online. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César e direto de São Paulo... Eu sou o Felipe Men, mais um episódio aqui, no 8º episódio do Ainda Sem Nome. Oitavo? Oitavo, né? O episódio. Hoje a gente vai fazer, acho que vai ser um podcast um pouquinho diferente, né, Caio? Porque nós vamos focar um pouco mais em práticas e um pouquinho em comunicação digital, assim. Acho que vai ser interessante. Vamos lá, vamos tentar fazer um esqueminha bem legal para o pessoal curtir aí. Antes de começar, é sempre bacana a gente fazer os agradecimentos da edição anterior, né? Eu queria começar agradecendo a todos que comentaram na nossa postagem no nosso blog, o aindasemno.me, e falaram sobre aquilo que escutaram no 7º episódio. Então, a Helena, o Luiz Carlos, o Gilber que deu uma excelente contribuição na edição passada, fazendo a associação dos tempos e dos assuntos tratados, isso foi muito bacana. O Narcélio com os comentários, o Raf Catalã também com comentários, o Giovanni também fazendo comentários, comentários recebidos pelo e-mail também, que foram muito bacanas. Aí, né, o Celso Alexandre, o César Oliveira, o Herbert Rafael, que mandou uma série de comentários muito bacanas pra gente, e, enfim, galera que está escutando e curtindo aquilo que a gente está falando. Então, que continue assim, que a gente continue de alguma forma ajudando as pessoas, nem que seja distraindo um pouquinho aí, né, durante o trajeto para o trabalho, enfim, ou voltando para casa, né? O legal é a gente utilizar o nosso tempo livre para fazer alguma coisa um pouquinho mais útil. Espero que a gente esteja colaborando para isso. Mas, enfim, 3 assuntos, como o Cabeça falou, mais aplicados, né? Eu acho que podem ser bem interessantes os desdobramentos dessa conversa. Você quer introduzir o primeiro assunto, cara, no bom sentido? No ótimo sentido. Por favor. Por favor, com todo carinho. O primeiro assunto, eu acho que começou, não sei se começou hoje ou começou ontem. Para mim apareceu hoje e agora o Google Mais está aceitando empresas, Caio. Exatamente, começou ontem, na segunda-feira. Né? Achei bem interessante isso, né? O que você acha, cara? Cara, eu acho que agora a gente vai ver se esse negócio vai para frente ou não vai para frente. Uhum. Porque, bom, a grande discussão atual era para que serviria o Google Mais, né? Uhum. Se ninguém usava, se ninguém interage, etc e tal. Hoje, no primeiro dia do Google Mais, eu já vi dois sites, duas empresas importantes começando a utilizar a ferramenta. Uma foi o Melhores Destinos, que é aquele site de busca de passagem, dicas de passagem aérea, passagens aéreas, etc. E a outra foi a Gol. Inclusive a página da Gol Linhas Aéreas está bem interessante no Google+. Eu acho que vai ser legal. Acho que qual que é a dinâmica, como que vai funcionar a ferramenta com essa possibilidade de interação entre empresas e pessoas físicas, né? Eu confesso, assim, eu até fiz a página do meu empregador, mas eu ainda fiquei um pouco meio sem saber o que é como atuar, assim, entendeu? Espelho do que você pode publicar no Facebook ou publicar no Twitter, mas eu acho que não, né? Assim, tem alguns recursos interessantes. A gente estava até comentando antes de começar a gravação. Acho que o Hangout pode ser, inclusive, um grande diferencial. Você pode começar a oferecer conteúdo exclusivo no Google+, através do Hangout. Sim, pode ser bem bacana. Não sei, sua opinião qual que é? Olha, cara, eu acho que, enfim, esse não é o que vai ser determinante, mas vai ajudar a dar uma popularizada nesse serviço. Né? O serviço ele ainda está sendo enxergado como um serviço muito voltado para quem curte tecnologia, enfim, o público médio parece que está no Facebook. Eu não sei se vai ser sempre assim, não acho que deva ser sempre assim.
né? Talvez vai ser concorrente ou concomitante o uso das duas ferramentas. Eu sou bastante suspeito para falar, cara, como na semana passada eu dei uma defendida no Google Reader, né? E nas mudanças feitas no Google Reader, né? Uma semana depois de uso, eu tenho a dizer que eu sinto falta de duas coisas no Google Reader que existiam antes. A primeira é de ler os meus feeds e as recomendações no mesmo lugar. Isso não está acontecendo mais, né? Eu leio os meus feeds no Google Reader e as recomendações eu leio no Google+, sem problemas, né? Assim, é só um pouco chato isso. O que é um pouco mais chato é que, diferentemente de antes, hoje as recomendações dos outros que aparecem no Google+, elas não aparecem na íntegra. Então elas aparecem em forma de recomendação, eu tenho que clicar para ver. Isso é um pouco mais chato, né? Mas não atrapalhou a minha experiência de leitura como um todo, não, porque eu uso muito um aplicativo no Android chamado Newsrob, e é por ele que eu leio grande parte dos meus feeds, né? Então eu leio muito menos no computador e mais no telefone. Mas enfim, voltando a falar do mais, eu acho que é um importante passo para a popularização da ferramenta, empresas estarem lá, porque elas têm a possibilidade de chamar muita gente para a rede, o que é bem interessante, né? E com isso vem algumas coisas curiosas, né? Em primeiro lugar, a quantidade de fakes que já começou a aparecer, né? Eu vi um caso de os grandes sites, né, que eu acompanho, que eu leio as notícias, eles reportaram isso tudo ontem e hoje. E um deles reportou uma coisa bem curiosa, né? A criação de fakes foi o Search Engine Land, né? Ele reportou que de ontem para hoje 5 perfis falsos do site foram criados, né? Porque agora qualquer um pode criar páginas, né? Então não tem jeito, né? As pessoas vão acabar criando esses perfis falsos. Eu já vi uma página falsa do Steve Jobs também, mas eu acho que está sendo um grande aprendizado para a Google, viu? Eu vou colocar isso nas nossas notas. Você que está escutando aí o podcast pode conferir as notas da postagem de 2 discussões interessantes que o Robert Scoble, que é um cara muito influente nas mídias sociais, ele trabalha numa empresa de cloud computing chamada Hackspace. Ele já trabalhou na Microsoft, enfim, é o cara para falar de mídias sociais, é o Robert Scoble. E tem uma discussão sobre a ferramenta Google+, para empresas, que assim, vale mais do que muita aula, cara. Muito bacana o que foi discutido ali de funcionalidades. Então, está sendo um aprendizado para a Google, porque, por exemplo, eu percebi, né, eu gerencio página no Facebook e agora também tem envolvimento em página no Google+. Só que eu não gerencio a página, porque quem criou a página não fui eu. Então a página agora está associada a um outro endereço de e-mail, que não é o meu, e, enfim, é uma coisa que eles têm que resolver, né? Como que vão trabalhar equipes gerenciando páginas, na verdade, né, de empresas nessa ferramenta? Outra coisa importante, a redução algum tipo de ferramenta extra de gerenciamento dessas páginas, né, o que não acontece, associação do que esse e-mail faz, né, que gerencia as páginas e outras coisas que ele faz. Tem algumas coisas que ainda estão numa área meio cinzenta e que devem se resolver nos próximos dias ou meses, né? De acordo com a discussão que eu acompanhei hoje, eu até conversei lá com o Scoble, eu comentei umas coisas na postagem dele, o que eu acho que é muito interessante no Google+, e que dá um banho no Twitter, por exemplo, esse esquema de você ter a conversa alinhada, né? Diferente do que acontece no Twitter. No Facebook também é assim, mas eu não sei, eu acho que o engajamento e o que efetivamente é conversado, eu tenho visto coisas mais substanciais no Google+. E essa conversa foi muito interessante. O Scoble falou que eu cheguei todo inocente para ele, falando, pô, Scoble, mas né, eu sei dessas suas reclamações, que ele fez um post longo de blog sobre o assunto e estava comentando a postagem. Aí eu falei, pô, cara, muito legal esses apontamentos que você fez, mas eu acho que é um negócio novo, eles estão prestando atenção, né? Dá uma usada no formulário de feedback e tal. E o cara respondeu na lata, falou, Caio, não, a galera não está escutando o que eu falo no formulário de feedback, porque tem coisa que eu estou falando tem 5 meses e eles não fazem nada, e enfim, eles não estão prestando muita atenção nisso não, então isso pode minar a ferramenta.
é um terreno arenoso tanto para a Google quanto para as empresas, né? Na continuidade da conversa, eu lembrei para o Scoble, né, que ele praticamente tem utilizado só o Google+, e eu tenho usado ainda um pouco o Facebook, né? Mas ele estava assim, muito dedicado. Eu falei, poxa, cara, se dá uma derrocada na ferramenta, você vai ter perdido um bom tempo aí da sua vida se empenhando para ficar abastecendo aí o que acontece, abastecendo o seu perfil do Google+, e tal, né? Então, eu não sei se isso acrescentou alguma coisa, mas há queixas. Ainda não é uma coisa muito, enfim, lapidada e finalizada. O produto de forma alguma tá lapidado e está fechadinho, né? Mas uma coisa que é bastante interessante é a mecânica de seguir ou adicionar empresas aos seus círculos. Isso é muito legal. Se você adiciona uma página aos seus círculos, a página te adiciona a algum círculo dela, automático. E se você deixa de seguir uma página, você é retirado do círculo da página também. Então é uma coisa diferente do que acontece nos círculos de pessoas físicas. E isso é muito bacana para o usuário, né? Porque, por exemplo, se eu adiciono uma página a um círculo lá no Google+, essa página sabe que eu adicionei e tem o meu perfil adicionado ao círculo dela. Ótimo. Então ela pode começar a conversar comigo. Isso é muito bacana. Mas e se de uma hora para outra eu desisto, ou não sou mais cliente daquela empresa, ou não quero mais seguir aquela empresa, eu tiro aquela empresa do meu círculo e automaticamente o meu nome é tirado do círculo dela. Isso não acontece com pessoas físicas, né? Então, com relação com as empresas, esse lado para o usuário foi pensado e foi muito bacana. Muita discussão ainda acontecendo, especialmente com relação aos mais uns, né? O Scoble estava falando lá da falta de um espaço para ter consolidados os mais uns de maneira mais simples, mais fácil no perfil. Tem lá no perfil, mas você tem que ficar chafurdando até achar o que as pessoas colocaram lá, marcaram com mais um. Mas eu acho que é um esquema bastante interessante, sabe? Eu acho que é uma oportunidade boa de empresas começarem a construir um diálogo legal com seus consumidores, né? E ter tipo um restart, assim, de às vezes uma presença não muito feliz em outras ferramentas, né? Sei lá. Eu tô sentindo uma coisa assim que para mim ficou claro que a ferramenta ainda não está finalizada, ou eu pelo menos não achei isso de maneira fácil. É ainda uma questão aqueles insights que o Facebook dá de estatística. Ah, sim. Que eu não vi isso ainda. E isso, sem dúvida, vai fazer uma diferença. Vai fazer a diferença, assim, quando você tiver uma base igual sei lá, a Gol tem no Facebook com 500 mil seguidores, sei lá. Pô, você saber isso e não consolidar somente mais uns, eu acho que isso vai fazer a diferença. Uma outra questão também que eu acho que quem está acostumado a gerenciar a página no Facebook vai sentir no Google, mas é a questão dos aplicativos, da landing page, etc e tal. Claro, a gente está falando de uma ferramenta que não está pronta ainda. Começou ontem, né? Mas quem é contra já vai começar a questionar exatamente isso, assim. Sim, sim. Então, é aquele esquema, né? Já tinha muita gente pedindo isso e há muito tempo. E é outra coisa que o Scoble falou. O Scoble falou um negócio muito legal, assim. Alguém argumentou, essa postagem dele no Google+, teve mais de 100 comentários, o que é muito bacana e que seria impossível de acontecer no Twitter, né? Então a gente fica falando de diferenças aí, né? Essa é uma diferença muito importante, né? A adesão das pessoas, né? O cara colocou uma postagem, mais de 100 comentários, e ele respondendo os comentários, que foi muito bacana. E alguém falou, poxa, Scoble, mas o negócio tem só um dia, calma, né? Aí ele falou também na lata, e ele junto com outro camarada que estava lá participando da conversa, falaram meio que ao mesmo tempo, assim, mas eles já têm anos de Facebook para copiar e a ferramenta já está funcionando há 5 meses, então o negócio ter estreado ontem não é muita desculpa, né, de não estar funcionando. Então, assim, eles têm esse desafio a vencer. Eu aposto na ferramenta, cara. Eu acho que diferentemente do Google Buzz, diferentemente do Wave, por exemplo, a Google está apostando muito mais no Google+. Né, essa integração com outras ferramentas, isso não acontecia antes e está acontecendo agora. Então é aquele esquema. Não vai adiantar muito a gente gostar ou não gostar da ferramenta, não.
porque ela chegou. E se você... como não adianta muito eu não gostar do Facebook. Eu não gosto, eu não entendo o Facebook, mas as pessoas estão lá. Então, se eu quiser interagir com uma parcela das pessoas ou quiser fazer algumas coisas, vai ter que ser por lá. Né? Da mesma maneira o Twitter. O Twitter já tem uma simpatia bem maior. Não tem jeito, né? Eu me vejo forçado a usar o Facebook. E eu acho que vai ser a mesma coisa com o Google+. Uma hora você vai ter que adotar a ferramenta e não vai ter muito jeito. É diferente. Eu acho que o Google+, ele com essa questão dos círculos, ele tem a possibilidade de aniquilar todas as outras ferramentas de rede social que a gente tem por aí. Com uma API ou com um conjunto de APIs, você pode substituir uma Last.fm se tiver um Scrabble, alguma coisa assim. Uhum. Você pode substituir ou agregar ao conteúdo que você coloca no YouTube da vida, enfim. E ele pode matar o que seria, assim, nesse momento, hoje, para mim, muito divertido, matar aquele LinkedIn. Que eu só tô lá para ver qual é, porque não é possível, né, assim... Pessoas que você nunca viu na sua vida querendo te adicionar e querendo que você as recomende é uma coisa assim muito ridícula, muito falsa, né? Assim, não é possível que as pessoas tenham 300, 400 contatos profissionais, não é possível, bicho. Só camelô tem essa quantidade de contatos profissionais, né? Mas enfim, é uma rede que não tem muita validade. Então, se você olhar num perfil do Google+, de alguém, de um profissional que você está querendo ver alguma coisa sobre ele, você vai ter coisa lá na About Page dele, você vai ver de que círculos ou com quem ele tem amizade, quem está nos círculos dele, quem ele colocou nos círculos dele. Se ele compartilhar um círculo profissional, alguma coisa assim, pode ser muito interessante, pode ter muito mais informação relevante do que um LinkedIn. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que prestar atenção. Então, o fato dela ter aberto as possibilidades de empresas começarem a atuar é algo para a gente prestar atenção. Só falando rapidinho do LinkedIn, eu acho que a gente pode fazer uma pauta um dia. Deve. Do quão bizarros são os grupos de discussão do LinkedIn. E das discussões que eu vejo lá. Pois é, a próxima pauta, ainda falando de interação em redes sociais e enfim, eu como eu aqui nessa São Paulo de Deus. Uhum. Então, eu tenho um especial interesse em acompanhar as companhias aéreas nas redes sociais onde elas atuam. Sim. E assim, todas as principais têm, assim, Gol, TAM, Azul, Trip, Webjet. Webjet acho que não tem não, porque tem é muito fraco. Uhum. Mas o que eu percebo é como que, por exemplo, a Gol nada de braçada nas redes sociais, especialmente Twitter e Facebook. No começo da atividade da Azul, eles estavam até muito fortes, assim, e parou, assim, diminuiu em comparação com o fluxo de postagens que a Gol coloca. E aí eu fiquei na dúvida, assim, qual que é a razão disso, assim? Da Gol andar bem nesse negócio? Será que é uma equipe estruturada, a concorrência que não faz a coisa direito? Um pouco dos dois? Eu acho que é um pouco dos dois e aquele esquema, né, bicho, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Acho que aí, não sei nem se chega a ser um olho inteiro, né? Mas você tem um esboço de visão, você já pode ser, sei lá, considerado imperador do lugar, né? Porque... e não sei, eu acho que isso se expande a todas as outras empresas quando elas se colocam presentes nessas ferramentas ou usando essas ferramentas assim. Quer ver? Vamos lá, me coloque exemplos de coisas que você enxergou aí que não funcionaram, alguma coisa assim no Facebook. A primeira que eu acho assim que é o que você mais percebe é a proatividade na hora de resolver um problema, porque, cara, já falamos disso mais de uma vez, né? As pessoas têm impressão ou elas têm mais voz nas redes sociais, enfim. Então, às vezes o avião atrasou 10 minutos, ele já põe no Twitter: a Gol é uma porcaria, etc, etc. Eu vejo a velocidade da Gol em responder isso com uma velocidade maior do que a TAM, por exemplo. E até uma preocupação em
resolver o problema do cara Uhum. dentro do que está disponível, né? Assim, você não vai pedir pro cara resolver pousar um avião, enfim. Uhum. E uma coisa que eu vejo muito assim é, por exemplo, o blog da Gol, a caixa de comentários é aberta, cara. É Hum. aberta e o cara comenta e não fica sem resposta. Então, assim, colocamos uma promoção. Você que quer viajar no fim de semana, temos essa e essa e essa promoção. Uhum. Aí a primeira resposta é um cara falando assim: mas o trecho que eu quero assim, às vezes é o trecho mais absurdo. Não tem a passagem de Montes Claros para Manaus a R$ 80. Uhum. Esta empresa é uma porcaria. Aí tem alguém da equipe que vai, responde, toda a paciência do mundo, etc e tal. Aham. E eu não vejo isso tanto assim, por exemplo, em outras companhias, entendeu? Uhum. Não estou falando que é a melhor atuação é a de todas, Entendi. porque às vezes assim as discussões do Facebook são muito fracas e os call to actions tão pregados pelos especialistas em redes sociais Hum. são muito fracos, assim, tipo, para qual destino você quer viajar esse fim de semana? Uhum. Não é o tipo de conversa que vai engajar muita gente, entendeu? Não sei, mas ainda assim A é, atuação é mais. mais concisa e melhor do que as outras companhias. Uhum. Eu reforço. Eu acho que é uma coisa que, vamos dizer assim, é endêmica, né? Muito poucas são as empresas que sabem se colocar para conversar com as pessoas nesse ambiente, né? Eu acho que a gente pode até. A gente começou focando aqui em companhias aéreas, mas essa discussão a gente pode abrir para qualquer negócio, eu acho. Nesse ramo em que você tem que lidar com muitos problemas e muitos imprevistos e muitas coisas que fogem ao seu controle, eu acho que isso ser um pouquinho mais transparente para o consumidor faria uma diferença danada. Né? Isso não significa tirar o seu da reta, né? Não significa falar, o voo está atrasando porque o clima está ruim ou porque o tempo está ruim. Não, nada disso, mas dar respostas. Né? Falar que você está ali. Uma vez que você entrou, Uhum. as pessoas vão falar de você, você tem que, no mínimo, conversar com as pessoas, responder as pessoas. Né? Então, quando isso acontece, o usuário responde. Né? O usuário responde à altura. Uma coisa muito engraçada é como que escolas, que aí está mais próximo da minha realidade, como que as escolas se posicionam nas ferramentas de rede, usando as ferramentas de rede, né? Como que as montadoras se posicionam nessas redes, né? E é basicamente a replicação de um modelo offline, né? Assim, eu falo e vocês escutam, e é isso aí. Quando muito aparece uma ação tipo a da Nissan, de colocar um filmezinho engraçado que viraliza e enfim, né? Ou então uma coisa interessante como aquela promoção de 45 mil likes e você vai ganhar o Um carro, carro. né? Isso daí é interessante, mas fora isso você não vê muita coisa. Você vê a Fiat fazendo aquela coisa com o Formspring lá, no caso do lançamento do novo Uno, né? Fazer a maior entrevista coletiva, mas, enfim, poxa, podia se estender isso para tudo, né? Para o saque geral da empresa ser um Formspring, mas é claro que isso é muito ousado. Né? Mas você vê um ou outro exemplo e o resto das empresas, elas, não sei, não fazem. Não sei se é achando que isso daí é estratégia publicitária, né? Então eu não vou fazer porque o outro já faz, né? E, enfim, é complicado isso, né? As pessoas não devem tratar isso, as agências não devem tratar isso como tratam um anúncio de revista. Elas devem tratar isso como, poxa, legal o que o outro está fazendo, interessante essa ferramenta, vamos usar também, né? Enfim, eu acho que pode ser bem interessante se as empresas começarem a prestar atenção nisso, né? O que não acontece muito. Mas ainda assim, cara, eu não vejo muita. Eu não sei se esses exemplos que a gente pegou, eles são a regra. Assim. Eu tenho quase convicção de que eles são a exceção. E, poxa, mais uma vez é perder uma boa chance de você se aproximar do seu público, né? Uhum, Porque, putz, olha que legal seria se
você assumisse que o FormSpring, por exemplo, ele pode ser a ferramenta de saque da sua empresa. Uhum. E você vai ter, quer dizer, um tanto de gente tem a mesma dúvida que você tem. Eu acho que ainda é possível fazer mais do que, por exemplo, no caso das aéreas, anunciar passagem tão somente, entendeu? A Gol fez uma promoção uma vez no Facebook, mas que foi assim, se fosse para fazer, se alguém tivesse lido aquele regulamento de páginas e promoções do Facebook, eles teriam que dar passagem para todo mundo que participou da promoção, porque ninguém absolutamente leu o negócio e a promoção era quem responder primeiro essa pergunta vai ganhar a passagem. E no regulamento de páginas do Facebook você não pode condicionar uma ação nativa da ferramenta a prêmios, entendeu? Então, assim, isso ainda é um sinal de que as pessoas não estão pecando no que eu acho que é o básico. E se bobear, quem bolou essa ação aí foi um especialista em mídias sociais, né, ou um analista de redes sociais que não se deu o trabalho de ler os termos de uso da ferramenta. Exatamente. Mas ainda assim é um tipo de ação que eu não vejo a outras companhias Era até casada com o Jogo do Brasil, que eles anunciaram no Jogo do Brasil, e você aí, quando aparecesse uma placa de publicidade, você tinha que tuitar alguma coisa. Tuitar um negócio. Mas, putz, 3h30 da tarde, cara. Complicado, complicado. É complicado. Mas ainda assim, eu acho que eu tô para ver um trabalho. Como é que chama? JetBlue, aquela americana faz, né? Que pegou, enfim, fez vídeos para internet específicos para com passageiros, aquele negócio pode ser trabalhado. Mas é o caminho, assim, ainda é um caminho para talvez sirva até de benchmark para quem está começando a trabalhar com redes sociais, vai colocar a empresa agora no Twitter, no Facebook, no Google+. Eu acho que dá para começar por ali. Mas vamos aprender com os erros também. Sim, sim. Eu acho que é um assunto que dá muita liga para o nosso próximo item de pauta, que é o esquema de discurso, né? Porque eu vejo que às vezes as empresas elas só inserem as ferramentas de rede social na sua comunicação em uma campanha publicitária específica ou em um momento de promoção mais amplo. E não adotam as ferramentas de rede social ou as ferramentas de mídia social como algo perene na sua existência, né? Ou algo que seja que aconteça junto da sua existência, ou que faça parte da sua existência, né? E isso causa problemas de alinhamento de discurso, como você coloca aí nesse nosso próximo item de pauta, né? Você às vezes tem o uso de uma ferramenta de rede sendo vamos colocar assim, enfiado goela abaixo do público em função de uma determinada campanha publicitária. E aí acabou aquela campanha publicitária, ou passou o tempo dela, a coisa muda completamente. Então, a postura da empresa nessas ferramentas, ou usando essas ferramentas de rede ou de mídias sociais, ela muda completamente. E, enfim, e aí a empresa ela acaba tendo que trabalhar a sua presença de maneira independente, né? Assim, para determinados segmentos de público que ela atende, ela vai, sei lá, ficar meio esquizofrênica na sua página ou alguma coisa assim, né? E muitas das vezes a gente vê a empresa colocando na internet coisa que estaria mais adequadamente colocado na intranet. Né? Então, assim, você vê blog de empresa ou pessoas propondo blogs de empresa onde seriam tratados assuntos internos. Então, poxa, isso não tem que estar no blog da empresa. Né? Isso tem que estar numa ferramenta de comunicação interna. Isso não tem que estar aí. Né? Eu acho, mas o que eu acho, assim, às vezes até algumas ações internas, elas são dignas de divulgação, assim.
a gente até com uma ferramenta para você, ou um discurso para você poder captar a força de trabalho. Aham. Mas o que eu acho que é quando tem um erro grave de discurso. Você não vai querer colocar no blog da empresa uma notícia de um convênio ou uma coisa, sabe, assim, É. que, sei lá, numa instituição de ensino, tipo, agora temos convênio com o restaurante do lado, Aham. né? Enfim, você tem- É uma coisa que não é para quem está visitando o site da empresa, né? Para quem está vendo o blog da empresa, né? Isso é uma coisa, sei lá, é para. mas ao mesmo tempo eu acho que é muito complicado, complicado não é bem a palavra, mas é um problema até estratégico, é você saber que, putz, se eu tenho um canal no Twitter, tenho uma conta no YouTube, uma página no Facebook, eu não estou falando só para o meu cliente, né? Uhum. Eu acho que grande dilema é você acertar o meio termo do discurso, assim. Alternar postagens que interessem o público interno, porque isso cria um engajamento, né? Os caras, é importante que as pessoas que trabalham na sua empresa, que elas compartilhem o que você tá postando, Uhum. né? Cada funcionário que você tem, cada empregado que você tem, ele é um porta-voz da sua empresa. Uhum. Mas ao mesmo tempo, você não pode fazer com que essa postagem ela seja muito chata para o seu público externo, o seu cliente. Não foi O, feita para ele, né? Não foi feita para ele. exatamente. Uhum. Então eu acho que esse que é o grande ponto, assim. E não sei, eu vejo algumas instituições de ensino para a gente ficar no seu ambiente e até outras empresas, assim, de vez em quando elas dão uma errada nessa divulgação. Tanto pendem muito para um lado quanto para o outro, assim, não sei. Uhum. Falam demais de coisa que é interna e falam, às vezes, de menos de coisa que é interna, né? Eu acho o É, seguinte, cara, quando a gente vai para a internet, cara, conversar, usar esse espaço, é óbvio, vai ter colaborador seu ali, vai ter funcionário seu, sim, não tem jeito de não ter. Mas quem é a maioria, né? E você tem outros canais para conversar com seus colaboradores, né? Aquele esquema, você não vai ficar sei lá, resolvendo questões pessoais no meio da rua. Você vai resolver questões pessoais dentro da sua casa, né? Então, se você tem coisas que são internas da convivência da empresa, deve existir um canal para você fazer isso, né? Então existe intranet, existe comunicação interna de diversas maneiras, né? Desde um jornal mural até, sei lá, um sistema de alerta pelo e-mail ou geolocalização. Você tem diferentes ferramentas para conversar com o seu público interno. E essas mensagens que são de interesse exclusivo do público interno, elas devem ser transacionadas num ambiente interno. E naquilo que tem acesso, a que o mundo inteiro vai ter acesso, é importante que aquilo seja feito numa plataforma em que todas as pessoas têm acesso. Então, se eu estou falando de um site, poxa, fala ali com o seu público externo. Né? Você quer falar com o seu público interno? Tem uma ferramenta específica para você fazer isso, uma intranet, ou às vezes até alguma outra ferramenta. é, Mas o, você pode sim mencionar coisas, mas não fazer disso o ponto central das suas ações de comunicação. Né? o ponto é esse, Cris. É possível comunicar coisas internas para o público externo. Sim. E às vezes é recomendável, né? Você falar, sei lá, de algum convênio, né? Ou se você vai falar, por exemplo, de um restaurante ou de supermercado. Né? Outro dia a gente precisou ir a um supermercado e a unidade mais próxima do supermercado que tinha era na Rua da Bahia, aqui no centro de Belo Horizonte, né? O supermercado BH. E para chegar lá, eu lembrei que tinha um estacionamento logo ao lado. Então, beleza, parou no estacionamento. Só que o estacionamento é terceiro, ele não é um estacionamento do supermercado. Então você está pagando estacionamento. Então, se você tivesse alguma maneira, alguma forma de falar, tem um convênio com o estacionamento,
né? Ou seja, da mesma maneira que eu passei e achei que o estacionamento pertencia ao supermercado, deve ter gente que fala, eu não vou àquela loja porque não tem estacionamento. Então, se tiver alguma coisa que é mais focada, assim, olha, não sei se isso se enquadra a um público interno, eu acho que se enquadra a uma coisa mais local, né? Mas nós temos um convênio com o estacionamento. Né? Ou pensa numa academia, essas academias que são em shopping center, né? Que você se paga a mensalidade da academia, você ganha estacionamento no shopping center, né? Na verdade você não está ganhando nada, você está pagando o triplo, né? Mas enfim. É importante que você fale isso, né? Porque, poxa, pensa o cara que vai ao shopping e está lá pagando 5 pratas cada vez que vai ao shopping. Se ele, ao cogitar a ideia de frequentar aquela academia, aquela informação que é voltada para o público interno, às vezes, olha, se você já contratou a academia, ou seja, esse tipo de público, as pessoas que já são clientes e, óbvio, os funcionários, se aquilo tiver estampado no site da academia ou de alguma forma mostrado, olha, se você for participar das atividades dessa academia, você vai ter direito de usar o estacionamento do shopping. Então, esse tipo de informação eu acho que cabe plenamente numa ferramenta de comunicação mais ampla, né? Mas a coisa... mudamos o convênio da Unimed para os nossos colaboradores, isso não é legal de colocar no site. Não é legal. Assim, de jeito nenhum. Assim, ou então cancelamos o plano de previdência privada que os colaboradores tinham com, sei lá, agora não tem mais jeito. Então, isso não é legal de você colocar externo. Mas, não duvido que deve ter algum tomador de conta de Twitter, de espírito de porco, que vai falar assim, o jeito mais fácil de eu falar com o meu público aqui é se eu colocar isso na minha conta aqui. Aí, quer dizer... não duvido que deve ter especialista em mídia social que faz isso. Né? Cara, falar nisso, eu vi de como não fazer. Domingo, o Cacá Bueno foi tetracampeão da Stock Car, né? Ah, sim. E ele corre com o carro da Peugeot. O carro é igual, mas enfim, tem o leãozinho fica ali no carro. Bicho, eu tenho até que achar esse tweet. O cara da Peugeot escreveu o seguinte. Eu não vou achar no Twitter, eu vou achar nos blogs que falam sobre automobilismo. Peraí que eu estou carregando aqui, enquanto o blog carrega, mas foi assim... Impressionante o despreparo das pessoas que estão tomando conta das contas de Twitter alheias. Foi o seguinte: como muitos torceram e preveram, Cacá Bueno do time Peugeot é tetracampeão, somando hoje 26 vitórias e 24 poles. Com o link para o Facebook, ou seja, foi para o Facebook e para o Twitter da nossa querida montadora Peugeot. E o que é? Peugeot do Brasil? Eu vou te mandar, a gente vai colocar os links aqui nas notas. Eu acredito que essa altura, se alguém tem bom senso, o tweet já foi apagado, né? Se alguém sabe ler, né? Se alguém domina o vernáculo. O Twitter é oficial Peugeot. Então, assim, além da adequação do discurso, a adequação da língua, né, gente? Que é o primeiro ponto de tudo que você for fazer na sua vida. Meu Deus. Reeducação, né, cara? E eu acho que isso me faz lembrar de um esquema, cara, que além de educação, que diz respeito à adequação, aquele exemplo do diretor da Localweb, que usou o Twitter dele, que é associado à Localweb, para falar mal dos São Paulinos porque ele é corintiano, ou vice-versa. Né? Foi para falar mal dos São Paulinos. A Localweb patrocinava o time do São Paulo e ele era corintiano e... Puxa vida, cara, como é que é aquele esquema, né? Você vê uma pessoa, sei lá, fazendo baliza na rua e dando totó no carro de trás, sabe? Não sabendo estacionar o carro. A gente se pergunta, poxa vida, como é que dão carteira para um indivíduo desse, né? Como é que uma pessoa dessa tira carteira de motorista? Eu acho que nesse caso, assim, como é que uma pessoa dessa consegue ser diretor de uma empresa? Como é que uma pessoa que não tem o menor senso do que ele está fazendo consegue ser diretor de uma empresa? Né? Enfim, é um esquema de adequação e de alinhamento
de discurso, né? Não no mesmo sentido que você colocou a discussão, né? Mas eu acho que se encaixa aí na brincadeira, né? Fala assim, poxa vida, cara, pense antes de você twittar, especialmente se você está associado a uma marca, né? Se o seu perfil está associado a uma marca, né? Enfim, é complicadíssimo isso. As pessoas É muito complicado. têm que aprender a usar. É o tal negócio, tinha que ter uma, um exame psicotécnico para a pessoa acessar a internet, né? Enfim, se colocar, muita gente bomba, viu? É. Muita gente bomba. Ou se bomba. Mas enfim, falando de educação, cara, tem nosso último item de pauta aqui, voltando para a questão de comunicação online, de estratégias e do lado das agências ou das produtoras, a gente vê muito esse esquema, né? Assim, quando a gente vê lá encontro de profissionais de comunicação e de mídia e tudo mais, há uma reclamação que é meio constante sobre a capacitação do cliente, né? Às vezes o cliente não sabe o que você faz, ou ele não entende o que é, qual é o serviço que está sendo prestado, e o que eu vejo muito é as pessoas reclamarem dos clientes, né? Assim, poxa, nossa, o meu cliente fez isso e aquilo outro, né? Assim, no meu métier de mídias digitais interativas, eu já vi gente falar que o cliente pediu janela redonda, né? Então, assim, eu queria uma janela redonda, por que todas as janelas são quadradas? Né? Então, Eu já ouvi tabela, desculpa, mas eu já ouvi que a tabela estava a torta. tabela estava torta. Enfim, né, cara? Então, aí o engraçado é que ao invés de qualquer outra coisa, os profissionais eles reclamam dos clientes. Né? E isso é um desafio muito grande. Né? Mas, enfim, o que se pode fazer para melhorar uma situação dessa? Né? Eu acho que é meio óbvio. Né? Assim, tentar ser mais profissional. Né? Em primeiro lugar, não fale mal do seu cliente nas costas dele. Uhum. Isso não é muito bacana. Né? Isso não é muito profissional. O problema é que às vezes fala mal do cliente nas costas, mas fala de frente nos twitters, por exemplo, né? Não, é, é, a- a- enfim, uma coisa é você ver lá os piores briefings, né? Que aí você está falando é do Uhum. atendimento da sua agência, né? Então você tá, enfim, é um assunto interno que não deveria ser tratado em ambiente externo, mas está lá, né? Assim, então o diretor de arte vai lá e coloca que o atendimento não soube fazer ou coletar as informações para um briefing bacana e vem com uma demanda meio sem pé nem cabeça. Outra coisa é você falar mal diretamente do seu cliente. Isso daí puxa vida, né, cara? É assim, é muito, 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 muito complicado, muito ridículo e muito estranho. Né? É uma falta de noção gigantesca. Né? Tremenda, tremenda. É, enfim, Eu, demonstra que o cara não tem a mínima postura para o mínimo conhecimento do que ele tem que fazer para atender um cliente. Né? Eu vejo isso, cara, para usar a palavra pela segunda vez nessa edição, eu vejo que isso é endêmico. E é uma coisa que é consequência da comunicação não se levar a sério. Né, isso se tiver alguém ainda escutando a gente aqui, né, em plenos mais de 40 minutos, ó, nós estamos com 47 minutos de podcast agora, e a gente prometeu que ia ser e a breve, gente né? prometeu que ia ser breve, então se tem alguém escutando isso até agora, essa é uma coisa muito séria, cara. Uma coisa que eu repito sempre que eu tenho a oportunidade, que a comunicação ela não se leva a sério. Né? E isso não é assim, não é a publicidade, não, é toda a comunicação. Né? Quando a gente fala de comunicação, é assim, desde tudo. É você aceitar fazer uma reunião depois das 6 horas da tarde, é você aceitar que a coisa seja feita no improviso, é você aceitar que não vai existir um contrato de prestação de serviço, é você aceitar que os termos são muito vagos, de qualquer acordo, e você também contratar sem saber o que você está contratando e ser contratado sem explicar o que você vai fazer.
E isso tem uma consequência muito grave para o serviço prestado no todo e para a valorização do serviço. Eu me lembro que certa vez eu precisei fazer um tratamento odontológico que ia me custar muito dinheiro. E aí era um tratamento complexo, né? Mais complexo do que essa motoca acelerando na minha rua. Né? Hoje está um podcast com várias companhias. Não, Né? tá astuto aqui, né? Para fazer aqueles usos não apropriados das palavras. Né? Exatamente. Então, aí você ia fazer um tratamento odontológico que ia ser caro e tinha que ser um cara muito especializado e existia um nome de um cara muito bacana aqui em Belo Horizonte. E eu fui lá fazer uma consulta com esse cara. Antes de começar a conversar com o dentista, eu fui informado sobre todo o procedimento, porque quando eu marquei a consulta eu falei, olha, eu estou precisando fazer tal coisa e me recomendaram esse dentista, e, enfim, eu queria marcar uma consulta. O cara, tudo bem, a consulta aqui é de 1 hora. Eu falei, opa, então tá. Então, você reserva aí na sua agenda 1 hora. Eu marquei a hora, é 1 hora inteira. Então, sua consulta vai ser, digamos, de 3 às 4. E eu cheguei lá, antes de eu ser atendido, eu não fiquei esperando muito tempo numa sala de espera, mas era aquele esquema. Na sala de espera tinha suquinho, tinha uma televisão, e a televisão não estava passando, sei lá, Ana Maria Braga. A televisão estava passando material sobre os tratamentos que o cara faz. E aí, quando eu sou chamado, eu vou ser atendido por um assistente do cara de início, e esse assistente vai me contextualizar sobre um monte de coisa. E aí ele vai e faz uma série de exames na minha boca lá, enfim, e depois disso é que eu vou conversar com o cara, e o cara já tem um relatório na mão dele que veio do assistente, e aí ele já me fala de novo sobre qual é o procedimento, ele mostra tudo que pode ser feito, tudo que vai ser feito, enfim, e aquilo... na pior das hipóteses, ajuda a valorizar o trabalho do cara. Então, a consulta do cara não era nada barata, não tinha convênio com nenhum plano, e o tratamento ia ser uma fortuna com esse cara, eu acabei não fazendo com ele, mas, assim, a seriedade empregada no processo de me atender e de me explicar o que seria feito e de qual que era o meu problema, aquilo ali colocou aquele profissional num patamar muito acima dos outros profissionais com quem eu já tinha me tratado. Então, eu não vejo isso com comunicação de jeito nenhum. No máximo, você vê uma sede bonita, com uma recepcionista bonita, mas que não sabe contar até 10, e não sabe o que acontece na empresa. No máximo, é uma sede bonita. Você não vê as pessoas atuando como profissionais, né? E assim, a reunião é tal hora, então é tal hora mesmo. Né? Ou a reunião tem 1 hora de começar e 1 hora para terminar. Né? Você não costuma ver reunião com hora para terminar. Né? Reuniões somente no necessário. O cara te ensina sobre a empresa ao invés de ficar falando sobre os prêmios e blá blá blá. Poxa, eu sinto falta disso na comunicação. Sabe? E quando você faz isso, você vê uma diferença muito grande. Você vê empresas quando o cara tem uma faísca de profissionalismo, ele se sobressai de uma maneira incrível. Né? Então eu acho que esse negócio de você tem um problema com o cliente, uma coisa que não chega nem a ser um problema, mas é assim, você enxerga uma postura que pode melhorar no cliente, ou um desconhecimento do cliente de alguma coisa que você faz, ou de algum pedido que ele está fazendo que não é adequado, ao invés de você tuitar, você deveria conversar com esse cliente, você deveria tentar melhorar, sei lá, a vida desse cliente, né? Porque você está sendo contratado, você foi contratado para isso, né? Você está sendo pago por isso. E uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte: é normal ter dúvida. Bicho, você não chega. Você imagina então, cara, toda vez que você vai na padaria, você imagina se o padeiro fica desculhambando que você não sabe se o pão tá bom ou se o pão tá ruim, sabe? Você vai no mecânico, aí fala o negócio, eu acho que pode ser um problema tal, aí o cara vai ficar rindo de sua cara. Exatamente. Sabe? Ele vai comentar no fórum de discussão dos mecânicos se ele acha, lá, o cara veio aqui e falou que ele queria um não sei o que, é um idiota mesmo. Uma coisa que acontece na comunicação é que esses paralelos que você fez são excelentes, cara. Imagina você chegando a um açougue e aí perguntando, eu queria comprar aí, sei lá, alcatra,
E aí você aponta para uma peça de carne que não é alcatra. Aí o açougueiro fala: ah lá, fulano, esse cara aqui não sabe nem o que que é alcatra. É isso que o profissional de comunicação faz. É ridículo, é ridículo. O cara não é obrigado a saber o que que a gente faz. E é nossa obrigação ensinar a ele o que que a gente faz, para que da próxima vez que ele vá pedir isso para alguém, e que, se tudo der certo, vai ser você de novo, né? Ele pelo menos saiba do que se trata, né? Enfim. Mas sei lá, eu acho que as agências elas se aproveitam disso para ficar vendendo hot site, né, cara? Ou então ficar vendendo reformulação de marca e reformulação de site. É incrível. Você vê site aí gigante que fica com o mesmo layout, a mesma orientação visual por, sei lá, mais de ano, 2 anos, 3, 4 anos, e a coisa continua atual, ou fazendo pequenos ajustes, e aqui, de ano em ano, tem que ter uma reformulação geral no site. É porque só isso que as empresas de comunicação parecem que sabem vender, né? Assim, vou reformular o seu site. Não, cara, pera, ué, vamos ver o que está Ah, funcionando, o que não está funcionando. e até dentro do seu caso, quer dizer, se você faz um trabalho bem feito, a sensação de que o dinheiro foi bem investido é outra, né? Poxa vida, né, cara? Poxa vida, é o mínimo, né? É o mínimo, assim, para você valorizar o seu ordenado ali, o seu salário e o seu pagamento. Poxa, se você fizer um negócio e mostrar que você está fazendo a coisa da melhor maneira possível, que você está sendo liso ali com o seu contratante, a maior chance é que ele vá te contratar da próxima vez, né? Então é como comprar carro usado, né, cara? Assim, se o cara que vai te vender o carro for um cara, uma agência, uma revenda que te mostra algum tipo de profissionalismo, você vai considerar esse cara da próxima vez. Ou se é aquele cara que fala que o carro tem só, sei lá, 10 mil quilômetros rodados e é segundo dono, e aí você descobre que o carro tem um histórico gigante e que já, sei lá, passou por 5 intervenções graves na oficina. Quando você vai lá fazer sua revisão, você descobre isso. Enfim, você não volta mais lá para comprar carro daquele cara, né? É a mesma coisa com comunicação. Exatamente. Eu acho que a gente tem que se levar um pouco mais a sério. Comunicação é tudo muito no oba-oba, na festinha, no, sei lá, na criatividade. E o negócio não é bem assim, né, cara? Eu acho que. Não tem nada a ver. É. Não é. Agora, soluções para isso são várias, né? Assim, desde até ser mais profissional, que eu acho que é o principal, mas até um evento para os clientes, enfim, Uhum. Sabe, catequizando-os. saber se vender, né, bicho? É assim. Exatamente. Eu tava vendo outro dia, olha só, né, cara, um assunto que eu odeio, mas que outro dia eu tava escutando rádio e que tava passando no rádio que o técnico do Manchester United vai fazer 25 25 anos anos. como técnico do Manchester United, né, bicho? Eu nem tô acreditando que eu estou falando de futebol. Mas enfim, aí o comentário, eu não sei se eu ouvi isso na CBN, que estava para nascer o dia em que a gente teria um técnico no Brasil, de qualquer que seja o time, que fique mais do que 2 anos no cargo, né? 3 anos. Quando fica 3 anos, o povo pede renovação. Poxa vida, né? Assim, não se pensa em longo prazo, não se pensa em fazer uma parceria bacana. Olha lá o cara, Manchester United. Né? O cara está lá há 25 anos. Deve ter passado por um monte de sequência de 10 derrotas e o cara continua lá. Então, acredite no cara. Se o cara for um bom profissional, ou se a sua agência for bacana, ela vai te apresentar um plano de longo prazo, um plano de comunicação bacana. Não é reformulando o site todo ano que você vai conseguir, sei lá, atingir os seus objetivos de comunicação. Você pode reformular menos, ou você vai reformular na medida em que for necessário, não na medida em que a sua agência precisa de dinheiro seu. Né? Então é uma coisa de uma postura realmente mais lisa, né? De você, agência, falar, olha, vamos fazer isso daqui, vamos trabalhar esse site por tanto tempo, né? E, enfim, vamos trabalhar a sua presença, não o visual do seu site. Site não é folder, que você fica fazendo um folder novo porque, sei lá, né? Site é como marca, você não fica reformulando marca todo ano, né? Assim, que isso, né? Eu acho que falta esse esquema, cara. Falta um esquema de profissionalismo e de saber se vender. Não se vender só pela sua capacidade de fazer um layout bonito. Não é só isso que vai te ajudar a se vender. O que vai te ajudar a se vender é a sua postura profissional, né? Em si. Exatamente. Quem sobreviveu até agora vai poder opinar sobre isso, Por né? favor, opinem, já que a gente está
a ponto de finalizar essa edição, por favor, opinem, seja pelo Facebook, lá no AS Nome, né? Você vai lá no facebook.com/AS Nome, ou no nosso site, aindasemno.me, ou no iTunes, ou em qualquer lugar que seja que você tenha ouvido falar da gente e desse episódio. Comente, fale disso que você achou, né? Assim, do que você achou daquilo que a gente falou. Se eu falei muita bobagem, por favor, aponte aí, né? Enfim, cara, estamos finalizando mais um episódio. Acho que, embora um pouco estourados no tempo aí, a gente tá mantendo uma certa regularidade, né? Acho que é importante, né? A gente conseguir ficar 25 anos no cargo. Ah, tomara, cara. É isso aí, e esperamos ouvir e ler e ter conhecimento de tudo aquilo que as pessoas que ouvem o nosso podcast falam sobre aquilo que a gente abordou aqui no Ainda Sem Nome. Pessoal, diretamente de Belo Horizonte, agora eu vou me despedindo e com a esperança de que tenha gente escutando até agora. Tchau, tchau, até a semana que vem. E Felipe? Eu também estou com a esperança de que tenha mais de uma pessoa escutando até agora. Beleza, pessoal. Um abraço pra você, até semana que vem, cara. Até mais pra você, cabeça. Até mais, pessoal que ouviu. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.